STF não vai admitir críticas à corte no ato de Bolsonaro. STF não vai admitir críticas ao Supremo Tribunal Federal no ato de Bolsonaro. Gente, essa manchete, ela é absurda, mas vamos seguir. Nessa matéria consta ainda o seguinte trecho aqui que eu separei aqui para vocês, que eu vou ler, ó. Diz o seguinte, abre aspas, há um consenso entre os ministros de que se Bolsonaro criticar asperamente a corte ou alguns de seus ministros, poderá ser preso imediatamente. Diz o ministro do Supremo com ainda mais rigor. Se ele falar um ai do Supremo, vai preso. Fecha aspas. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Esse deve ser o significado daquela democracia inabalada do slogan do STF. Democracia inabalada é quando ministros do Supremo usam a imprensa para intimidar e ameaçar as pessoas a não fazerem críticas ao Supremo. A primeira reação ao ler essa notícia é de espanto. Não espanto com o conteúdo, porque a gente já está vendo uma série de arbítrios do Supremo, embora o conteúdo seja absurdo, vamos tratar dele também. Mas faz tempo que a gente vê os ministros do Supremo usando imprensa para mandar esse tipo de recado absurdo, inadequado, ilegal e abusivo. Agora, o meu espanto maior foi continuar a ver jornalistas da dita imprensa profissional veicularem esse tipo de informação com naturalidade, sem críticas, sem constrangimentos, como se fosse algo absolutamente normal. Um ministro do Supremo, ou mais, um consenso de ministros do Supremo, dizer que vão prender alguém se essa pessoa criticar o Supremo Tribunal Federal. A questão dessa prisão do Bolsonaro, agora entrando no conteúdo do que falaram, é a seguinte: vão prender gente pelo quê? Vamos lidar aqui com duas hipóteses para entender o absurdo disso. A primeira hipótese é de que ele vai ser preso por criticar. Veja o que os ministros falaram, que foi reportado pelo colunista. Eles não falaram que ele vai ser preso se ele xingar. Eles não falaram que ele vai ser preso se ele injuriar. Eles não falaram que ele vai ser preso se ele caluniar. Não falaram que ele vai ser preso se ele atentar contra a democracia, convocar um golpe. Não. Falaram que ele vai ser preso se ele criticar. Presta atenção, gente. Criticar. A crítica, até onde eu saiba, não é proibida na nossa Constituição. Até fui reli a Constituição inteira hoje, procurando algo que eu perdi ao longo da minha vida, uma proibição da crítica, uma ordem de censura na Constituição, mas eu não achei. A crítica, até onde eu saiba, é protegida pela nossa Constituição. Eu li, estava lá, pelo menos hoje de manhã. Se não teve nenhuma mudança, e hoje que os ministros saibam, que eu não saiba, está lá como um direito fundamental, central da Constituição, a liberdade de expressão. Enquanto houver a Constituição Federal no Brasil, ninguém jamais vai poder ser preso por autoridade alguma por fazer uma crítica. Agora a questão é, ainda existe Constituição no Brasil? Ainda há juízes que respeitam as leis e a Constituição no Brasil, que estão lá no Supremo Tribunal Federal? Bom, essa primeira hipótese, então, é absurda, porque prender por crítica não dá. Isso é impossível, pelo menos no nosso direito, na nossa Constituição. Vamos, então, pensar na segunda hipótese de prisão. A segunda hipótese é de que Bolsonaro poderia ser preso ao criticar o STF de modo preventivo, seria uma prisão preventiva. Peraí, mas contudo, a prisão preventiva, ela depende que exista prova de que o crime aconteceu, a gente chama isso em direito de materialidade do crime, e prova de indícios de autoria, de que existem indícios de que aquela pessoa presa é autora de um crime. E quando estão presentes prova de existência do crime, indício de autoria, isso já gera uma acusação criminal formal pelo Ministério Público. Isso são os requisitos únicos que são exigidos para uma acusação formal. Então, se tem requisito para prisão, tem requisito para uma acusação. Mas não tem nenhuma acusação formal contra o presidente Bolsonaro. E o inquérito da Polícia Federal sequer foi concluído. E aí? Se Bolsonaro for preso no dia seguinte à manifestação e não houver demonstração clara desses requisitos legais para prisão preventiva, que estão lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, quem quiser abre e vê, exatamente o que eu falei. Vai ficar evidente para o Brasil e para o mundo que o STF prendeu Bolsonaro por outro motivo fabricado, artificial, mas a razão real da prisão foi a crítica. Será um claro exemplo, mais um claro exemplo da prática do abuso de autoridade nas altas cortes do nosso país.